Então, pessoal, voltando aqui com essas aulas de apologética, hoje vamos estar falando sobre heresia contra a pessoa de Jesus Cristo. Lembrando os irmãos aqui que essa aula vai estar sempre subindo para o YouTube nas sexta-feira. Beleza, pessoal? Então, o tema que nós colocamos aí hoje, né, para estar dando assim uma resposta às testemunhas de Jeová, aqueles também que nega a a divindade de Jesus Cristo, né? É isso aqui, pessoal. Esse texto aqui, que é muito utilizado pela seita Testemunho de Jeová e outros grupos também, que nega a pessoa de Jesus Cristo. Mas as Testemunhas de Jeová, ela usa muito Apocalipse 3:12 para dizer o seguinte: se Jesus é Deus, por que que ele chama seu Pai de meu Deus? Em Apocalipse 3:12, né? Então, a Testemunha de Jeová tem utilizado muito esse texto aqui para negar a divindade de Jesus. Ok, pessoal? Bom, aqui é a reputação que nós vamos fazer sobre os argumentos das Testemunhas de Jeová. Lembrando que aos irmãos que nós não temos nada contra a pessoa do grupo Testemunho de Jeová, mas sim as heresias que ele ensina aí em casa, né? Irmão, lembrando aqui uma coisa para os irmãos, tudo que eu vou falar para os irmãos aqui já veio já de fonte primária, tá? Lembrando aqui os irmãos que tudo que eu falar para os irmãos aqui eu aprendi com o meu professor de apologética. E o meu professor de apologética, ele foi testemunho de Jeová muito tempo. Hoje ele é um pastor, né, homem de Deus, apologista, mas ele foi muito tempo do grupo sectário Testemunho de Jeová. Então, o que o irmão está recebendo aqui não é informação de terceira, quarta, pessoas que nunca leram nada sobre a Testemunho de Jeová. Os irmãos vai estar recebendo aula aqui diretamente, né, pessoa que aprendeu com o ex-adepto dessa seita, ok? Ele foi muito tempo de lá e aprendi muita coisa com ele, até porque, para você ter uma ideia, quando a testemunha de Jeová vem conversar comigo, eles pensam que eu já fui do grupo dele lá do salão, ele me chama até de apóstata, né? Tanto conhecimento que eu aprendi, tá? Ainda estou aprendendo ainda, mas eles, pela maneira de eu falar com a seita Testemunha de Jeová, eles pensam que eu já pertenci ao grupo deles. Mas não, é porque eu aprendi muito com o meu professor, tá? Maneira de abordar, de falar, enfim. Ok, pessoal? Outra coisa também que eu quero passar para os irmãos, é claro, né? Nessa videoaula, é uma aula bastante didática, é o seguinte, as testemunhas de Jeová, ela não tem um Deus, ela não tem o Deus da Bíblia, ela não tem Jeová como Deus, né, esse Deus que nós cremos, tá ok? Aí a pergunta que nos orienta é o seguinte, então quem é o Deus das testemunhas de Jeová? Eu vou mostrar para você, pessoal, quem é o Deus da testemunha de Jeová. Bom, o Deus da Testemunha de Jeová é esse grupo aqui, né, chamado corpo governante, né? Corpo governante de Bíblia e de tratado, tá? Tudo que a Testemunha de Jeová faz ou tem que fazer, tem que passar por esses velhinhos aqui, ok? Quando muda de doutrina, eles falam que recebeu a nova luz de Jeová, mas que nada. É eles aqui que muda as opiniões. Por exemplo, antigamente a testemunha de Jeová era proibido a brindar. Hoje eles podem brindar. Eles falam que recebeu a nova luz de Jeová. Mas não tem. A testemunha de Jeová não tem Deus. O Deus dele é esse grupo aqui, tá? Eles são chamados corpo governante. Nós chamamos ele de escravo fiel e discreto, tá? De Mateus 25. Então ele se acha
o escravo fiel e discreto de Mateus 25. Mas o escravo fiel e discreto, irmão, é toda a igreja que alimenta uns aos outros, não é esse grupo aqui. Beleza, pessoal? Então, é só para os irmãos terem uma ideia como é que esse grupo é perigoso. Então, vamos lá, pessoal. Vamos ler o texto e depois vamos estar dando assim uma resposta apologética para esse grupo aí, Testemunho de Jeová, e outro também que nega a divindade de Jesus. Outro grupo também que nega a divindade de Jesus são os judeus messiânicos. Não todo, mas tem muitos judeus messiânicos aí que nega a divindade de Jesus. Para ele, Jesus não é Deus, né? Tem um judeu aí messiânico chamado pastor Marco de Andrade, é, de uma, da igreja, uma seita aí, né? Judaísmo messiânico, e aquela também, aquela seita também chamado é, Ensinando de Sião. Eles não crê que Jesus é Deus Todo-Poderoso e também não crê na doutrina da Trindade, tá? Então, quando você vê falar esse grupo aí, Ensinando de Sião, o irmão fica esperto aí e sai fora. Então vamos lá, pessoal. O trecho supracitado pelos grupos que nega a divindade de Jesus, Apocalipse 3:12. O texto fala assim, pessoal: Farei do vencedor uma coluna no santuário do meu Deus, e dali eles jamais sairão. Escreverei nele o nome do meu Deus e o nome da cidade santa do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu da parte de Deus. E também escreverei nele o meu novo nome. Desculpa aí na leitura, erro da leitura, tá? Então, o que que acontece? As Testemunhas de Jeová, o grupo, o sectário, para negar a divindade de Jesus, eles falam o seguinte: se Jesus é Deus Todo-Poderoso, por que que em Apocalipse 3:12 Jesus tem um Deus em cima dele? E aí, pessoal, né? Quando você recebe essa palavra aí, né? Aí a gente faz como o Charme lá, e agora, quem poderá nos defender? Né? Então, realmente, aqui em Apocalipse 3:12, Jesus chama Deus de meu Deus 3 vezes. Então, vamos lá estudar esse texto aqui. Bom, antes de dar uma resposta apologética, né, nessa heresia do sectário, vamos ler o que 1 Timóteo 4:1, né? Estou usando aqui a Bíblia Mensagem, que fala assim: o Espírito deixa claro que, à medida que o tempo passa, alguns desistirão da fé para seguirem a ilusões demoníacas ensinada por profissionais da mentira. Esses impostores mentem tão bem há tanto tempo que perderam toda a noção da verdade. Então, o Espírito Santo fala que tanto dele mentirem tão bem os profissionais da mentira que perderam, assim, a noção da verdade. Isso aqui é um alerta que Paulo fala a Timóteo, tá? Timóteo, é, a epístola de Paulo a Timóteo foi escrita para isso, para alertar a Timóteo dos perigos contra a igreja, tá? Porque naquela época já existia também heresia ali querendo penetrar no meio das igrejas de Cristo. Então, Paulo escreve essa carta aqui, chamada carta de cativeiro também, alertando Timóteo para tomar cuidado com os falsos profetas. Beleza, pessoal? Então, continuando aqui, então, introdução. Se queremos, irmão, entender, né, a dupla natureza de Jesus Cristo, precisamos entender acerca da sua união hipostática.
Talvez os irmãos nunca ouviu falar sobre a união hipostática, né? Como o rapaz aqui, né? Está meio confuso. E ele faz a seguinte pergunta, pessoal: o que é a união hipostática? Como Jesus pode ser Deus e homem ao mesmo tempo, né? Então, muitas essas dúvidas param muito sobre a cabeça de muitos irmãos, até pastores também, né? Tem essa dúvida aí. Alguns pastores pensam que quando Jesus fez em carne, ele deixou o trono dele lá no céu e veio aqui para a terra. Que lá em João 1:1 fala o seguinte: no princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, e o verbo se fez em carne e habitou entre nós. Então, tem pessoas, irmãos menos avisados, até pastores também, né, que não estuda a união hipostática de Cristo, pensa que o céu lá, o trono de Jesus ficou vazio. Mas lembrando, pessoal, que Jesus é onipotente. Ele pode estar no céu, pode estar na terra, pode estar no inferno, em qualquer lugar. Jesus é onisciente, é onipotente, onipresente. Então, ele está em todos os lugares, tá? Ele não existe um lugar, não existe um lugar geográfico que prende Jesus, tá? Então, vamos lá estudar sobre a união hipostática de Jesus Cristo. Bom, pessoal, a união hipostática é um termo usado para descrever como Deus Filho, Jesus Cristo, tornou-se para si a natureza humana, ao mesmo tempo permaneceu 100% Deus. Então, a união hipostática é isso aí. É um termo usado para descrever como Deus Filho, Jesus Cristo, tornou-se para si a natureza humana, ao mesmo tempo e permaneceu a 100% Deus. Jesus sempre foi Deus, João 8:58, 10, 30. Mas na encarnação, Jesus se fez carne. Ele passou a ser um ser humano. João 1:4. A edição da natureza humana à natureza divina resulta em Jesus, o Deus homem. Ok, pessoal? Essa união hipostática, Jesus Cristo é uma pessoa 100% Deus e 100% homem. As duas naturezas de Jesus, humana e divina, são inseparáveis. Jesus vai ser para sempre Deus homem e, e 100%, perdão, aqui na leitura, Jesus vai ser sempre Deus homem, 100% Deus. Homem 100% Deus, tá? Deus homem e Deus 100% homem. Ok, pessoal? Então, é isso aí. Jesus sempre será Deus, pessoal, sempre, tá? Por que que eu falo isso? Porque a natureza de Jesus, ela não se desfaz, né? Hebreus fala lá, né? Jesus Cristo é o mesmo, ontem e hoje será para sempre. O que acontece com o grupo, o TJ e outros grupos aí, eles não entendem a natureza divina de Jesus, eles só entendem a natureza humana de Jesus, tá? Para os TJ ou os antitrinitarianos, né? Ou aqueles que negam a divindade de Jesus, eles não creem que Jesus tem duas naturezas, eles só creem que Jesus Cristo só tem uma só natureza, tá? A humana. A divina, esquece, para ele não existe. E é que Paulo fala, né, que os homens natural não compreendem as coisas do espírito, porque elas são loucura e não pode entendê-la, né? Então, vamos lá. Duas naturezas distintas em uma pessoa. A humanidade de Jesus e a sua divindade não se misturam, mas se une sem perder a sua identidade separadas. Continuando aqui, então, Jesus,
Jesus, às vezes, vivia com limitações humanas. É João 4,6, e outras vezes com o poder de sua divindade. João 11,43. A doutrina da união hipostática a doutrina, pessoal, da união hipostática é uma tentativa de explicar como Jesus pode ser Deus, pode ser os dois, né? Deus homem ao mesmo tempo, ok? É, na verdade, uma doutrina que somos incapazes de compreender totalmente. É impossível para nós entendermos totalmente como Deus trabalha. Nós, como seres humanos, somos finitos, ok? Então, Jesus tem duas naturezas, uma humana e outra divina. Então, pessoal, continuando aqui, a pergunta que nos rodeia é o seguinte, né? Existe base apologética teológica para a união hipostática? Resposta apologética, sim. Então, vamos lá. Que, embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus era algo que deveria apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante ao homem, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte de cruz. Filipenses 2,6, 8. Então, aqui está a prova irrefutável que existe a união hipostática na Bíblia. Então, a Bíblia fala, né, que embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus, e era algo que deveria apegar-se, mas se esvaziou-se ao mesmo a si mesmo, vindo a ser servo, tornou-se semelhante ao homem. Então, essa palavra aqui no de esvaziar-se no grego, né? Ela é muito importante, tá? Ela se esvaziou. Aqui no grego, ela tem uma palavra muito importante aqui no grego, essa palavra esvaziar-se, tá? Ah, aqui, irmão, nós temos a prova incontestável que existe a união hipostática de Jesus Cristo, ok? Então, vamos lá. Enfim, não devemos supor que podemos compreender um Deus infinito. Isso é ilógico, irmão, tá? Nós não podemos compreender a totalidade de Deus. Por isso que existe a, a chamada, né, a, da natureza de Deus, né? Os atributos comunicáveis, aquele que Deus comunica, e também aqueles que incomunicável, que só Deus sabe, tá? Então, pessoal, é uma coisa que eu vou falar para os irmãos aqui, quando Jesus chama a Deus, o seu Deus, lá em Apocalipse 3,12, ele está falando, chamando Deus na tua natureza humana, né? Porque a natureza humana de Jesus vai ser para sempre, no céu eternamente. Jesus tem um corpo glorificado, tá? E essa união humana de Jesus, hipostática de Jesus, ela permanece. Então, como humano, né, Jesus chamou Deus de seu Deus. Isso não afeta nada a doutrina da Trindade, mas você nunca vai ver Jesus, né, como um divino chamar Deus de seu Deus, né, do Pai, não. Jesus fez isso porque é a natureza humana de Jesus, ok? Então vamos lá. Voltando aqui, né? Nossa introdução.
Se Jesus é Deus, por que que ele chama seu Pai de meu Deus em Apocalipse 3:12? Vamos lá? Ah, pessoal, lembrando que quando Jesus se esvaziou ali, ele não deixou de ser Deus, não, tá? Ele só não usou a sua prerrogativa como Deus, tá? Ele só não usou o seu poderio como Deus. Mas depois que ele ressuscitou, foi para a glória, ele usou tudo, ok? Só que ali Jesus não usou teu poderio, por isso que ele se esvaziou. Se Jesus não esvaziasse, jamais a gente poderia ser salvo, porque como homem ele tive que aprender, né? O que era sofrer. Beleza, pessoal? Então vamos lá, a resposta apologética aí. Bom, quando Jesus chama o Pai de meu Deus, ele não está negando a sua divindade, mas sim expressando sua relação com o Pai dentro da Trindade e também suas condições como verdadeiro homem. Vamos entender isso melhor. Onde Jesus chama o Pai do meu Deus? Primeiro, em João 20:17. Tá assim, pessoal. Subo para o meu Pai, e o vosso Pai, o meu Deus, e o vosso Deus. 2, Mateus 27:46. Deus meu, por que me desamparam? 3, Apocalipse 3:12. Escreverei sobre ele o nome do meu Deus. Se Jesus é Deus, mas também homem, sim, Jesus é Deus, mas também homem. A Bíblia ensina que Jesus é verdadeiro Deus. Por isso lemos que, abre aspas, no princípio estava com Deus, e era Deus, João 1:1, e que nele habita toda a plenitude da divindade, Colossenses 2:9. Ok, pessoal? Jesus é Deus e homem. Mas também verdadeiramente homem, ou seja, ao ser girado no ventre de Maria, ele existindo na forma de Deus, ou seja, o mesmo que quer dizer sem deixar de ser Deus. Assumiu a forma do servo, vindo a ser na semelhança do homem. João 1,14, Filipenses 2,5,8, por ele ter assumido a sua natureza humana. A Bíblia ensina que ele nasceu, cresceu, Lucas 2,52, sofreu, orou, João 17, e adorou o Pai, João 14:22. Ele viveu uma vida de dependência perfeita do Pai, João 5:19, como modelo ou exemplo para nós, 1 Pedro 2:21. Então, pessoal, portanto, Jesus era Deus homem. O atributo de ser adorado pertence à sua natureza divina. Por isso, os anjos de Deus o adorem. Hebreus 1,6. E por ser homem perfeito, ele deveria chamar o Pai de meu Deus, pois o atributo de adorar pertence à sua natureza humana. É por isso que lá em Apocalipse 3:12, né, ele adora o Pai na tua natureza humana. Ok, pessoal? A relação trinitária entre o Pai e o Filho
Vejamos outro motivo para Jesus chamar o seu Pai de meu Deus, na economia da Trindade. Eu gosto, pessoal, usar sempre esse nome aqui, na economia da Trindade. Não é economia em dinheiro, não. Quando a gente falamos na apologética, economia da Trindade, é em termos de organização. Beleza? O Pai é a fonte eterna, o Filho é eternamente gerado e o Espírito é eternamente procedente. Essa relação não anula a igualdade, mas estabelece distinção de pessoas. O Filho é eterno, mesmo sendo da mesma essência do Pai, se submete ao Pai em amor, não por inferioridade, mas por função. É por isso que lá em João 14:28 ele fala, é, eu vou para o Pai, porque o Pai é maior do que eu, tá? A gente vai fazer um vídeo refutando essa heresia TJ aí que tenta negar a divindade de Jesus ele também, ok? Então vamos lá. Assim, o Filho é igual ao Pai em natureza divina, mas em função está submisso a Ele. Isso não afeta em nada a natureza divina de ambos, assim como o fato de a esposa ser submissa ao esposo não torna menos humano que ele. Ok, pessoal? Mesma coisa você e tua esposa. A tua esposa, se você for casado, claro, ela não é mais, você não é mais humano do que ela, só porque ela é submissa, tá? A você, ok? Os dois têm a mesma natureza humana. Então, pessoal, quando Jesus se dirigiu ao Pai como meu Deus, e também na acepção de o Pai ser a fonte eterna do Filho. Na cruz, Na cruz ele estava substituindo por nós, né? Na cruz ele estava em substituição por nós. Porque se Jesus fosse homem, como é que ele ia salvar a humanidade sem sentir dor, né? Deus não sente dor, Deus é espírito. Foi necessário que Jesus se fizesse homem. Quando Jesus disse, Deus meu, por que me desampara? Citando o Salmo 22, que expressa a angústia do justo, sofredor, tá? Tomando sobre si o pecado do mundo, experimentando o que Isaías 59:2 diz: as vossa iniquidade faz separação entre vós e o vosso Deus. Deixa eu tomar mais algo aqui, irmão. Então vamos lá? Como nosso substituto, Jesus entrou no sofrimento na distância que o pecado provocado, não por ser pecado, mas por carregar os nossos pecados. Bom, após a ressurreição, Jesus ainda é homem glorificado, pessoal, tá? Então, após a ressurreição, Jesus continua sendo homem também, tá? Lembre-se disso. Jesus Cristo era aquilo que não era humano e permaneceu aquilo que já era, perdão.
Jesus, né? Ele tornou aquilo que não era humano e permaneceu aquilo que já era Deus, né? Divino. E sempre será os dois, tá? Humano e divino, tá? Nunca vai mudar isso. Vamos lá? Mesmo glorificado, Jesus permanece verbo encarnado. É, Mateus 2:5, pois se, sem ser Deus, homem, ele não pode ser mediador entre Deus e o homem. É, sendo homem ainda após a ressurreição, em Apocalipse 3:12. Ele continua dizendo, meu Deus, tá? Isso aqui, pessoal, não atrapalha em nada a doutrina da Trindade, tá? Timóteo, eu botei ali, Timóteo 2:5 fala, só existe um mediador entre Deus e o homem, Cristo Jesus, homem, tá? Correção aqui. Então, Timóteo fala isso. Só existe um mediador entre Deus e o homem, Cristo Jesus, homem. Isso mostra que a encarnação foi permanente e que o Filho continua para sempre Deus, homem. Conclusão, pessoal. Assim, Jesus chama o Pai de meu Deus, porque primeiro, devido à sua humanidade, ele viveu em perfeita obediência à adoração ao Pai. B. Como Filho eterno, ele mantém um relacionamento funcional de submissão ao Pai sem inferioridade. C. Na cruz ele estava assumindo o lugar do pecadores, sentindo o peso da separação. D. Após a ressurreição, continua como Deus, homem, mediador entre Deus e o homem. 1 Timóteo 2:5. Portanto, chamar o Pai de meu Deus não nega a divindade de Cristo, mas confirma a encarnação real e a subordinação voluntária dentro da economia da Trindade e a sua função salvadora. Pessoal, o perigo espiritual de acreditar em uma mentira é ainda mais sério. Ela tem complicações eternas. Por exemplo, morrer crendo em é, é, morrendo crendo em um Jesus das Testemunhas de Jeová ou do mormonismo, morrer crendo em um Jesus falsificado, que prega um evangélico falsificado e que produz uma salvação falsificada, tá? Então, esse é o grande perigo de acreditar no Jesus do mormonismo, testemunho de Jeová, tá? É você morrendo crendo, né? Crendo num Deus falsificado e vai parar no céu falsificado. Tá bom, pessoal? Lembrando, né, quando Jesus chama Deus de meu Deus, lá em Apocalipse 3:12, ele está chamando Deus na sua condições divina, perdão, humana, né, na tua natureza humana, não divina, porque Jesus tem duas naturezas, como foi falado aqui na fala primária. Nós chamamos essas duas naturezas, né, união hipostática, né? Jesus é sempre, 100% Deus e 100% homem. Sempre vai ser, pessoal, sempre no céu, né? Jesus nunca vai perder a sua natureza humana. Jesus no céu tem um corpo glorificado,
tá? E quando nós morremos, também vão ter um corpo glorificado como o de Jesus. Então, quando Jesus chama Deus de meu Deus, lá em Apocalipse 3:12, ele está chamando a sua natureza humana e não divina. Isso não implica nada na doutrina da Trindade. As testemunhas de Jeová que é que implica, tá? Mas isso não implica em nada. Ok, pessoal? Que Deus abençoe a sua vida e veremos assim nos próximos vídeos, se Deus permitir. Tchau, tchau. Fique com Deus.